Estamos de volta aqui com o Cachola, hoje conversando com o crítico literário e escritor José Castelo. Você tem uma entrevista que você fez com o Dalton Trevisan sem nunca ter entrevistado ele. Como que é essa história? Que faz parte do Inventários das Sombras. Inventário das Sombras, O Inventário das Sombras é uma coleção de retratos de escritores que eu redigi a partir de longas entrevistas que eu fiz com cada um desses escritores. Só que me deu uma vontade imensa de acrescentar um capítulo dedicado ao Dalton. Aliás, são dois casos, o Dalton e o Radwan Nassar. Certo. Dois escritores que eu nunca entrevistei. O Radwan eu cheguei a pedir a entrevista, ele não quis dar. E o Dalton... Você não teve nem oportunidade para pedir. Não, se você for o Dalton Trevisan, eu não vou saber, entendeu? Eu não sei quem é o Dalton Trevisan. Não tenho a menor ideia. Então, mas eu resolvi fazer, o capítulo chama justamente O Manto do Vampiro. Quer dizer, não é sobre o vampiro Dalton Trevisan, né? É sobre o manto que o encobre. Certo. É sobre toda esse teatro, né, que o Dalton faz de se esconder, de se desviar das pessoas, de fugir. Gera tudo enigma. De você nunca saber onde está. E, na verdade, teatro, através do qual ele criou o seu maior personagem, que é ele mesmo, que é muito mais importante que todos os personagens da literatura dele. Eu acho, inclusive, que a grande obra do Dalton Trevisan é o escritor Dalton Trevisan. É uma obra maior e mais importante que a sua literatura, que é uma grande literatura, sem nenhuma dúvida. Mas eu tenho a impressão que o que vai ficar daqui a 300 anos, 400 anos, quando forem estudar aquele século XX, XXI, lá de longe, que vai ficar do Dalton Trevisan é essa figura enigmática que ele criou, que ele encarnou, né, e que se tornou uma figura literária. Esse esquema de aparecimento e desaparecimento, isso é uma estratégia literária. Só um escritor genial como ele consegue fazer do jeito que ele faz. Certo. E com a Clarice Lispector? Você também falou que fez uma entrevista com ela. A Clarice, eu fiz o retrato e a partir de uma entrevista que eu fiz com ela, eu marquei a entrevista depois de ver uma nota num jornal em que ela dizia que ela não ia nunca mais escrever. Falei, poxa, a mulher está anunciando o fim da literatura, vamos marcar uma entrevista. Eu era colaborador do Globo na época. Aí marquei a entrevista. Cheguei lá, ela não deixou, o porteiro não deixou eu subir. O argumento era de que ela dizia que ela não tinha marcado entrevista nenhuma. Eu insisti, finalmente ela deixou eu subir. Já estava um clima tenso. Sentei, peguei minha pasta, abri normalmente e tirei um gravador pequeno e botei no meio da mesa. Na hora que eu fiz isso, ela se levantou e desandou a gritar, mas ela urrava, mexia os braços, ela teve um acesso, um surto. Por quê? Eu não conseguia entender. Eu fiquei achando, será um assalto? Será que a casa está pegando fogo, eu não estou vendo? Eu só pensava em alguma coisa muito radical que eu não conseguia ver o que era. E será que ela está morrendo? Será um ataque? Eu não conseguia entender. Até que apareceu uma amiga dela de dentro, que estava num dos quartos, veio pelo corredor, a agarrou por trás, como se põe alguém em camisa de força, e a levou para dentro. Né? Mas antes, ela pegou o gravador da mesa e falou, isso fica comigo, e foi lá para dentro. Aí eu fiquei sentado na sala, esperando. E aí, 10 minutos depois, 15 minutos depois, ela reapareceu com uma chave na mão, calmíssima, dizendo, olha, aquilo ficou trancado na gaveta do meu armário. No final eu devolvo. Vamos começar a entrevista. Ela tinha pânico? Ela tinha um pavor, um pânico completo do gravador, que era como se fosse um leão que eu tivesse posto em cima da mesa. Entendi. E você acha que no Brasil se lê, se escreve mais do que se lê? Tem Porque assim, eu percebo que... Eu estava conversando uma vez com uma entrevista com o Luiz Fernando Veríssimo. Sim. Ele estava falando que no Brasil poucos escritores vivem de forma profissional exclusivamente da literatura. Não tem o mercado editorial não é profissional no Brasil. Por que você acha que falta essa profissionalização? Não, primeiro porque falta leitor, né? As editoras, até onde eu sei, elas trabalham com a perspectiva de mercado que um livro que vender 5 mil exemplares vendeu bem. 5 mil? 5 mil. Poxa. Muitos livros saem com tiragens de 3 mil, de 2 mil, de 1.000.
E eu já soube de casos de livros que saíram com 500, 600 exemplares. Então se escreve mais do que Na se lê. verdade, conta-se apenas que vai vender ali no lançamento, na noite de autógrafos, para os amigos, e acabou. Né? Então, quer dizer, o público leitor no Brasil realmente é muito pequeno. Ele está crescendo. Eu não sei te dizer, não tenho números, não sou ligado em estatísticas, enfim, nessas coisas, tal. Os editores poderiam te dizer, mas certamente ele está se ampliando. Mas uma coisa muito lenta. E se ampliou bastante, não na área da literatura, mas na área da autoajuda. Autoajuda. Né? Na Autoajuda e esoterismo. Né? E esoterismo e Paulo Coelho. Certo. Embora ele ache que ele escreve literatura. O que você acha do Paulo Coelho? É uma coisa difícil, pergunta. Todo mundo deve perguntar isso para você. Não, porque é difícil, porque é o seguinte: o Paulo Coelho é um doce de pessoa. Eu acho ele um sujeito. Não, mas da obra, sabe por que eu tô mas então aí que é desagradável, mas aí que tá. Né? Ele é um doce de pessoa. No entanto, o que ele escreve é uma literatura que fica muito, muito aquém de todo o prestígio que ele tem, entendeu? Eu não acredito, eu sou a pessoa mais realista e pragmática que você pode imaginar, mas que tem alguma bruxaria, ele tem, entendeu? Eu não sei o que tem, porque aí tem gente que diz, não, é jogada de marketing. Mas não é, entendeu? As editoras fazem um monte de jogada de marketing em cima de outras. E até vende um pouco mais, mas não vira Paulo Coelho, entendeu? É a qualidade literária? Não é. É um saque de que as pessoas sentem um vazio espiritual, todo aquele papo do Paulo Coelho, que cada um tem que inventar o seu mito pessoal e ver em busca desse mito. Tá bom, isso num mundo em que as pessoas estão muito desencantadas, vazias, um mundo muito pragmático, toca. Mas também um monte de autores fala disso e ninguém se transforma em Paulo Coelho, entendeu? Entendi. Quer dizer, é uma junção de coisas que mesmo se juntando tudo, não explica nada. Então preferimos acreditar que é uma bruxaria. Eu não sei, é um tipo de bruxaria literária, eu não sei explicar. É uma brincadeira. Mas é o seguinte, a gente comentando a pergunta anterior sobre os leitores do Brasil. Você lembra uma vez que nós gravamos um quadro para um outro programa que eu fazia? Não sei se você chegou a assistir, que é o seguinte, ó. Aqui mostra o que as pessoas sabem da literatura, é a realidade dos leitores brasileiros. Não que isso seja a realidade, mas eu acho que aqui sintetiza alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha. Poesia, o que eu posso falar? É o que o poeta faz, sei lá. Conto é uma mesclagem de romance e novela. Poesia não sei decifrar. Conto uma história que não é verdadeira. Crônica é o que os autores fazem, né? Uma crônica. Crônica mistura animais, assim, feitos heróicos, essas coisas. Crônica é uma coisa ruim, eu acho. Coisa crônica. Não sei. Conto é uma narrativa curta, em prosa. É uma história. Em geral, ele tem uma unidade de ação, de lugar, é uma história única, com início, meio e fim. Entre os grandes contistas brasileiros estão, sem dúvida, Dalton Trevisan e Clarice Lispector, que talvez a maior contista do século XX. Poesia, o que é? Poesia é uma criação literária em forma de versos. Na poesia, eu acho que nós temos 3 grandes poetas, aí tem que citar 3, que são Drummond, Vinícius e João Cabral. A crônica é um relato normalmente baseado em acontecimentos comuns, acontecimentos da vida real. Ela é classicamente publicada em jornais, então ela fica na fronteira entre a literatura e o jornalismo. Na crônica, o grande cronista brasileiro, o príncipe da crônica, como se diz, é o Rubem Braga. Esse foi um quadro que nós fizemos para um outro programa que você participou, né? Que a gente foi questionar se as pessoas sabiam diferenciar crônica, poesia e conto. O que você achou da... Não, por um lado, é chocante. Mas, por outro, é também um pouco o retrato da relação que as pessoas normalmente têm com a literatura. E aí eu acho que é culpa da escola, dos colégios e até das universidades. Se você pega hoje por exemplo, as pessoas fazem um absurdo de pegar garoto de 11, 12 anos e querer que leia Machado de Assis. Entendeu? Isso não faz o menor sentido, como é uma maldade com esses garotos. Porque esses garotos, eles não têm cabeça, eles não têm experiência para entender o Machado de Assis. Então, o que você está fazendo esses garotos, eles passam a odiar o Machado de Assis.
Então, essa profissionalização, especialização da literatura, tornou a literatura uma matéria de doutores, de especialistas, e ela é ensinada dessa forma. Ela é ensinada de uma forma também muito mecânica. As provas, como são, tal personagem significa não sei o quê, tal história tem significado tal. É tudo muito mecânico. E a literatura é uma aventura pessoal. Quer dizer, quando você curte um livro, é porque você leu e se apaixonou por aquele livro. É isso que é o fundamental. E é isso que se rouba hoje. Sem dúvida. Das crianças, dos jovens, dos adultos. Ótima definição. A gente vai dar mais uma paradinha. Espera a gente aí que o Cachola já volta conversando mais com José Castelo e histórias de Vinícius de Moraes depois do intervalo.